Produção através de técnicas de prompt de Márcio Contreiras. Bem-vindos ao The IT Recap de quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Vamos direto ao que realmente importa nas últimas 24 horas do mundo tech. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nas atualizações importantes de tecnologia, né? Coisa das últimas 24 horas mesmo. Isso aí. O foco é ver o que isso significa na prática, os alertas de segurança que pipocaram, sinais de mudança no mercado. E claro, novidades para quem desenvolve. A gente se baseia em fontes como Krebs Security, Ars Technica, discussões lá no Reddit, Dizon, essas coisas. E tem de tudo um pouco hoje, né? Desde problema em nuvem, ameaça nova, até ferramenta open source e uns projetos bem futuristas. Pois é, e um tema que parece conectar tudo isso é a aceleração da IA. Como isso está pressionando a infraestrutura, a segurança. Vamos ver no que dá. Para começar, um assunto que deu o que falar. Uma interrupção na AWS. Sempre um lembrete, né, de como essa base é complexa. Categoria e prioridade, ROIN, crítico. O que aconteceu foi um problema sério na região West East 1 da AWS. A famosa West East 1. Exato. Afetou o DynamoDB e, claro, um monte de serviço que depende dele. Isso foi entre ontem e hoje, 4 e 5 de novembro. E o pessoal lá no Red Devs do Reddit já está especulando, né? Sim, falaram de uns componentes internos de DNS da AWS, tipo Enactar e Planner. Parece que tem a ver com a forma como eles atualizam as configurações de DNS lá dentro, e isso pode ter ajudado o problema a se espalhar rápido. Exato. E essa dependência em cascata que faz o estrago ser grande, né? As implicações técnicas são claras. Dá um time para muita gente, sim. Mas acho que o ponto mais profundo é questionar a resiliência real das arquiteturas. Sabe, muita empresa gasta uma grana em failover regional. Mas será que funciona mesmo na hora do aperto? Pois é, será que funciona sob estresse de verdade e inesperado? E qual o custo disso tudo? Não só do downtime, mas de ativar o failover em si. É verdade. Isso mostra que, mesmo os gigantes da nuvem, eles têm essa complexidade interna, né? Bota um pouco em xeque a confiança cega. E pro pessoal que foi pego nessa, qual a ação prática, assim, para agora? Primeiro, né, ficar de olho no AWS Health Dashboard, acompanhar o status oficial. Certo? Segundo, mapear direitinho o que na sua aplicação depende do DynamoDB lá na US East 1. Faz sentido. E o mais crítico, na minha opinião, validar os procedimentos de failover. Uma coisa é ter no papel. Outra é saber se funciona de verdade. Exatamente. Foi testado recentemente, em condições realistas. E, claro, comunicar o impacto para o pessoal, para os stakeholders. Transparência é chave. Validar o failover é o ideal, mas a gente sabe que testar isso em produção ou simular direito é complicado, né? E caro. Super complexo e caro. Nem todo mundo tem essa condição. E a prova do incidente, bom, tá lá nas discussões no RDevOps, com esses nomes de componentes internos surgindo, o pessoal tentando entender a causa. E pra gente aqui no Brasil, e na América Latina em geral, a US East 1 é muito usada. O impacto é direto. Com certeza. Mesmo que funcione o failover para outra região, a latência sobe, o custo pode aumentar. É uma vulnerabilidade que os negócios locais precisam ter no radar. Falando em vulnerabilidade, vamos mudar para a segurança. Outra área que está sempre sob pressão. Tem uma atualização crítica sobre um botnet, o Aisuro. Ah, sim. Esse é conhecido. Categoria e prioridade, crítico. É o Aisuro, aquele dos ataques DDoS gigantescos. Lembra? Coisa de quase 30 terabits. Lembro, assustador. Então, parece que ele mudou a estratégia principal. Quem está dizendo é o Krebs Security, citando NetScout e Spur. E o que ele está fazendo agora? A rede dele de uns 700 mil dispositivos IoT invadidos, roteador, câmera, essas coisas está sendo alugada como proxy residencial. Entendi. Usando a conexão da casa das pessoas. Exato. Para mascarar a origem do tráfego. E parece que tem muito dispositivo infectado em grandes provedores americanos, tipo AT&T, Comcast, Verizon. Olha, essa mudança é, assim, bem sintomática de uma tendência maior. A industrialização do cibercrime. Como assim? Não é só mais atacar.
É vender a infraestrutura comprometida como serviço para outros criminosos fazerem as coisas deles. Ah, tipo um marketplace do crime? Exato. Um ecossistema B2B do mal. Isso complica demais a atribuição, a defesa, as implicações técnicas são enormes. Imagino. Primeiro, um boom de IPs de proxy residencial disponíveis. A Spur fala em mais de 10 milhões só nos Estados Unidos. Isso facilita demais o anonimato para fraude e, principalmente, para o scraping massivo de dados por IAs. As IAs famintas por dados. Exato. Elas precisam treinar. E para os ISPs é um pepino operacional, né? Gera tráfego de saída que não deveria estar ali. E para o usuário que teve o dispositivo invadido, o risco da conexão dele ser usada para crime é altíssimo. E isso é mais difícil de detectar que um ataque DDoS, que faz aquele barulho todo. Sim, bem mais difícil. O tráfego de proxy é mais distribuído, sabe? Menos volume por origem, se mistura com o tráfego normal, exige uma análise de padrões bem mais sofisticada. Complicado. E a ação prática para tentar se proteger disso? O que o pessoal pode fazer? Para o usuário comum, o básico de segurança de IoT, que a gente sempre fala, trocar senha padrão, atualizar firmware, o de sempre, mas que funciona. Certo. E para as equipes de TI? Monitorar tráfego de saída que pareça estranho, usar ferramenta de segurança boa, atualizada. E para as empresas que são alvo de scraping ou que dependem da reputação do IP, ficar ligado nesse aumento de atividade vindo de IP residencial. E ter cuidado ao usar serviços de proxy que se dizem legítimos porque podem estar contaminados. Ok. As provas disso estão lá no artigo do Krebs, né? Citando o pessoal da NetScout e os dados da Spur. Exato. E regionalmente, vulnerabilidade de IoT é global. Dispositivo desatualizado, mal configurado, tem aos montes no Brasil e na América Latina. Infelizmente. Nossas redes podem estar tão comprometidas quanto as de lá. E o scraping afeta qualquer serviço web. Empresas aqui que lidam com dados sensíveis, propriedade intelectual, precisam ficar bem atentas a essa nova fonte de tráfego suspeito. Saindo um pouco da criticidade máxima, mas ainda importante. Atualizações da Apple. Chegou coisa nova. Sempre chega, né? Categoria e prioridade. Amarelo, importante. A Apple soltou o iOS 26.1, macOS 26.1 e outras atualizações. O Ars Technica comentou ontem, dia 4, que além das correções normais, tem os tais controles Liquid Glass. Liquid Glass? O que seria isso? Boa pergunta. Os detalhes ainda não estão claros, a fonte não especificou, então por enquanto a gente marca como não verificado. Mas o ciclo de atualização em si já traz implicações, né? Óbvio para os usuários atualizar para ter segurança e as novidades. Claro. E para os desenvolvedores é aquele ritual. Testar tudo de novo. Se esses Liquid Glass Controls forem algo que muda a interface, a experiência do usuário, aí exige adaptação. E sempre tem aquele risco de breaking changes, né? Sempre. Embora a fonte não tenha mencionado nenhum específico agora. É mais um lembrete de como a gente depende do ecossistema e da velocidade que ele muda. E na prática, hoje, o que fazer? Verificar se tem atualização no seu dispositivo Apple. Desenvolvedor já tem que baixar os novos SDKs, preparar o ambiente de teste. E depois? Ficar de olho nas notas de lançamento detalhadas quando saírem. Procurar por mudanças que quebrem compatibilidade ou APIs novas para explorar. Certo. E essas atualizações são globais, né? Sim, chegam aqui no Brasil e América Latina junto. Então, o pessoal que desenvolve aqui precisa incluir esses testes no fluxo para garantir que os apps continuem rodando direitinho para os usuários da região. Beleza. Agora uma notícia para o pessoal de dados, também marcada como importante. Opa, interessante. Categoria prioridade. Importante. O DeepNote, que é uma plataforma colaborativa para notebooks de ciência de dados, muita gente vê como um sucessor moderno do Jupyter. Sim, conheço. Bem bacana. Então, eles anunciaram que abriram o código. A notícia saiu no The News Tech ontem também, dia 4. Uau, isso é bem significativo.
coloca mais competição boa nesse espaço de ferramentas de data science. Pois é. Oferece uma alternativa open source forte para a colaboração em notebooks. E isso era muitas vezes um diferencial de plataforma paga, né? Verdade. Abre a porta para a comunidade contribuir, para customizar, pode até baixar a barreira para times que precisam dessas funcionalidades colaborativas mais avançadas. É um movimento que pode, assim, acelerar a inovação na área. Legal. Então, para cientistas de dados, desenvolvedores, a ação hoje é? Exato. Dá uma olhada no repositório open source do DeepNode, vê como ele se compara com o que você já usa, Jupyter, Colab, o que for, e quem sabe, né, até pensar em contribuir para o projeto. Boa. E por ser open source, fica acessível no mundo todo na hora. Tem um potencial enorme de adoção aqui na América Latina por universidades, grupos de pesquisa e empresas. Solução poderosa e de baixo custo é sempre bem-vinda por aqui. A comunidade de dados na região é bem ativa, pode gostar disso. Agora, mudando de marcha, olhando para o futuro e para aquela pressão da IA na infraestrutura que a gente mencionou. Projeto Suncatcher, do Google. Ah, essa é ousada. Categoria e prioridade. Relevante. Podemos até colocar como nosso Innovation Spotlight de hoje. O Google revelou esse projeto Suncatcher. A ideia é, assim, bem maluca. Colocar data centers de IA no espaço. No espaço? Tipo, em órbita? Isso. Especificamente as TPUs deles, os chips otimizados para IA. Talvez em órbita geossíncrona, sincronizada com o Sol. Fontes como Ars Technica e The Register falaram que já estão testando componentes, vendo como reagem à radiação espacial e tudo mais. Nossa, se a gente conecta isso com um cenário maior, é uma visão de longuíssimo prazo, claro, mas mostra até onde vai a busca por capacidade de IA. Totalmente. O potencial seria, talvez, computação com latência mais baixa, acesso global, sem as limitações da Terra, mas, nossa, os desafios são gigantescos. Nem me fale. Custo, radiação, manutenção. Manutenção impossível, né? É uma mudança de paradigma radical para a infraestrutura. A questão da energia solar constante no espaço também é interessante. É um sinal forte de que a infra de IA pode ficar ainda mais estratégica, mais disputada. Com certeza isso é para daqui a muitos anos, se é que vai rolar mesmo. Então, ação prática hoje. Zero. Zero. Só ficar de olho, né? Monitorar esses desenvolvimentos e pensar nessas tendências de infraestrutura de longo prazo quando for planejar a estratégia de IA. E para nossa região, América Latina? O impacto seria lá na frente. Talvez melhore o acesso a serviços de IA avançados, mas a questão estratégica que fica é: como seria o acesso a essa infraestrutura espacial? Como seria governado, distribuído pelo mundo? É algo para se observar mesmo. Mais uma notícia relevante, impacto menor agora, mas mostra movimento no mercado. Manda aí. Categoria e prioridade. O relevante. A Samsung está trazendo o navegador dela do celular, o Internet, para os PCs com Windows. Ah, é? O navegador da Samsung no Windows. Sim. Por enquanto, está em beta fechado, precisa se inscrever. Quem deu a notícia foi o Windows Central via Reddit Art Technology. Interessante. Mais um concorrente no desktop, né? Para quem usa o ecossistema da Samsung, pode ter alguma integração legal. Pode ser. E para os desenvolvedores web, bom, se pegar tração é mais um para a lista de testes de compatibilidade. É um movimento curioso da Samsung para levar o software dela além do celular. Ação prática hoje. Quem tiver interesse pode procurar como se inscrever nesse beta. E os desenvolvedores é bom ficarem de olho na adoção. Se crescer, tem que adicionar nos testes cross-browser. Faz sentido. E a disponibilidade aqui no Brasil, Latam? Provavelmente vai chegar, né? A base de usuários da Samsung aqui é grande. Pode ser uma alternativa para quem é fiel à marca na região. E para fechar nossa curadoria, um dado de mercado que, olha, reforça muito aquele tema da pressão da IA. Qual é a métrica? Categoria e prioridade. ROC. Relevante. E esse é o nosso Metrics That Matter. Preços de memória DRM. Dispararam. Dispararam quanto? Alta de 171% no acumulado do ano. Superou o aumento do preço do ouro. Caramba! 171% é muita coisa. Muita coisa. A fonte é o Tom's Hardware via Reddit. E a causa apontada:
a demanda gigantesca por IA que está gerando escassez. Nossa, isso quantifica o custo da revolução da IA de um jeito bem direto. Impacto direto no custo de hardware para data center, para tudo. Exato. Afeta orçamento de TI, planejamento de infra de IA. Pode virar um gargalo real para expandir a capacidade de computação que esses modelos precisam, otimizar o uso de memória, volta a ser super crítico. E ação prática. Monitorar preço de hardware, claro, tentar otimizar o uso de memória nas aplicações e, principalmente, colocar esses custos crescentes na conta na hora de planejar infraestrutura e projeto de IA. Não dá para ignorar. De jeito nenhum. E aqui para o Brasil e América Latina, o impacto é direto no custo de importação, na montagem da infra local, que já não é barato. Pois é. Encarece os projetos de IA aqui, pode até afetar a competitividade da região se o pessoal não conseguir otimizar ou achar alternativas. Bom, agora vamos dar um giro rápido por alguns alertas de segurança que precisam de atenção imediata. Sempre importante. Security Alert. Primeiro, tem um abuso rolando no Zendesk. Configuração aberta demais, permitindo ticket anônimo sem validar e-mail. Ah, clássico. Pois é. Está sendo usado para mandar spam e mensagem abusiva usando o domínio de empresas legítimas. Fonte: Krebs Security. Ação: revisar as configurações do Zendesk, exigir autenticação ou validação. Urgente isso. Segundo, um zero-day crítico no Oracle e Business Suite. O CVE 2025-6882. Permite execução remota de códigos sem autenticação. Nossa, RCE não autenticado. Perigosíssimo. Muito. E está sendo explorado ativamente. Primeiro pelo grupo Clop, depois parece que scripts vazaram. Fontes: Krebs Security e Mandiant. Ação: aplicar o patch de emergência da Oracle imediatamente se você usa o EBS. Sem pensar duas vezes. Terceiro, um caso de vazamento de chaves AWS na Tata Motors. Parece que acharam chaves em sites públicos. Não acredito. Pois é. Resultado: acesso a uns 70 terabytes de dados internos. Fonte: RDOps, citando Eaton Works. Ação: revisar e proteger credenciais de nuvem com muito rigor. Rotação, cofre, permissão mínima. O básico bem feito. O básico salva, né? Exatamente. E por último, só para registrar, prenderam um cara chamado Yuri Hybsov, apelido Mr. ICQ. Supostamente ele era codificador do grupo Jabber Zeus, lá das antigas. Mostra que as ações legais continuam. Fonte: Krebs. Bom saber que não para. O Innovation Spotlight de hoje, para mim, é mesmo o projeto Suncatcher do Google. Concordo. Mesmo sendo coisa para daqui muito tempo, ele encapsula bem esse pensamento disruptivo que a IA está trazendo, forçando a gente a repensar os limites da infraestrutura. E como o Metrics That Matter, vale repetir. Aquele aumento de 171% na DRAM, fonte Tom's Hardware, anual, mostra na veia o custo da IA. 10 milhões de IPs de proxy disponíveis por causa de botnets como o Isuro, fonte Spur, via Krebs, quantificam a escala dessa infraestrutura adaptativa do cibercrime. Assustador. Total. E no Developer Toolbox Update? Reforçar o Deep Note como opção open source para notebooks colaborativos, que a gente já falou. Vimos também a tal experiência unificada de agentes no VS Code, fonte Programming, tentando simplificar a vida de quem usa várias IAs para codificar. Parece útil. E para quem mexe com Data Lakehouse, o Delta Lake 4.0, fonte Gzone, trouxe novidades como o tipo variante para dado semi-estruturado e os Coordinated Commits para melhorar a consistência. Legal. Olhando rapidinho para os padrões regionais, aqui na América Latina, o que a gente vê? As fintechs continuam bombando, né? Mas enfrentam desafios para lidar com instabilidade de nuvem, como esse Outage da Amazon. E se proteger dessas ameaças que se adaptam, tipo os proxies sendo usados para fraude? Exatamente. Globalmente, a IA dita o ritmo, pressiona custo de hardware, DRAM, impulsiona ideias malucas de infraestrutura, Suncatcher. E essa tensão, né? Inovação voando e a segurança e confiabilidade tentando acompanhar. É o pano de fundo de quase tudo que a gente falou hoje. Então, vamos tentar conectar os pontos. O que tudo isso junto significa? Parece que a corrida pela IA está mexendo com tudo, né? Com tudo. Infraestrutura indo para o espaço, literalmente.
ferramenta de dev com IA embutida, mercado de hardware com custo na lua por causa da DRAM. E até o cibercrime se adaptando com o Aisuru vendendo proxy para scraping de IA. Essa pressão toda acaba expondo as fragilidades, né? Na infra, outage da AWS, na segurança. Vulnerabilidade crítica nova aparece, como no Oracle EBS, e erro básico de configuração continua acontecendo, como no Zendesk e na Tata Motors. Mostra que a complexidade crescente cria mais brecha. Com certeza. E aí, nesse cenário, as ferramentas de desenvolvimento tentam dar uma força. Incorporam o IA, como os agentes do VS Code, abraçam a open source, como o DeepNote, para democratizar o acesso às capacidades. E como isso impacta o dia a dia do pessoal, dependendo da experiência? Olha, para quem está começando júnior, acho que o foco tem que ser nos fundamentos de segurança, entender de IoT, de credencial. O caso da AWS mostra como é importante entender as dependências da nuvem. E, claro, explorar ferramentas novas como o DeepNote. Manter sistema atualizado é o básico do básico. Certo. Para o nível pleno, Mais a fundo a confiabilidade da nuvem, tirar a lição desses outages, integrar de verdade as ferramentas de IA no fluxo de trabalho, tipo VS Code, DeepNote. E se for da área de dados, explorar o que o Delta Lake 4.0 traz. e os sêniors? Pensamento mais estratégico. Quais as implicações de arquitetura de um outage desses? Como fazer failover funcionar de verdade? Ficar de olho nas tendências de infra, mesmo as mais malucas como o Suncatcher, porque elas dão sinais. Avaliar plataformas de dados a fundo, entender a dinâmica de custo como o da DRAM, e, claro, reforçar a defesa contra ameaças mais sofisticadas. E para quem lidera, os tech leads? A palavra-chave é governança. Como adotar IA de forma segura e eficaz? Avaliar o risco das dependências que a gente assume. Definir estratégia. Quando ir de open source, quando ir de proprietário. Promover cultura de segurança no time e planejar recurso já pensando nesses custos de hardware que estão subindo. Perfeito. Então vamos aos takeaways, principais takeaways de hoje. 1. Ação imediata. Aplicar patch no Oracle EBS CVE 2025-61822, se aplicável. Proteger dispositivos IoT contra o Aisuru. Verificar dependências e status da AWS West East 1. 2. Preparação. Revisar e testar estratégias de failover na nuvem, avaliar novas ferramentas open source como DeepNote, planejar testes para atualizações de OS da Apple. 3. Radar. Monitorar custos de hardware de IA, DRAM. Acompanhar desenvolvimentos em computação espacial Suncatcher. Observar a evolução de botnets e o impacto do mercado de proxies. Para desenvolvedores, aproveitem as novas ferramentas OSS e a integração de IA no VS Code, mas redobrem o foco em segurança fundamental e testes de compatibilidade. Para arquitetos, a instabilidade inerente da nuvem e as ameaças em evolução exigem arquiteturas resilientes e validação constante da postura de segurança. Considerem o impacto crescente dos custos de hardware de IA no planejamento e implementem governança clara na adoção de novas ferramentas e tecnologias, priorizando segurança. Lembrem-se, em tech, a única constante é a mudança. Mantenham-se atualizados, mas sejam seletivos no que adotar. Obrigado por ouvir The IT Recap. Até amanhã. Considerem o impacto crescente dos custos de hardware de IA no planejamento e implementem governança clara na adoção de novas ferramentas e tecnologias, priorizando segurança. Lembrem-se, em tech, a única constante é a mudança. Mantenham-se atualizados, mas sejam seletivos no que adotar. Obrigado por ouvir The IT Recap. Até amanhã. E, para fechar, uma reflexão rápida, essa aceleração toda da IA é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, permite inovações incríveis IA no espaço, ferramentas super poderosas, mas por outro lado, cria superfícies de ataque novas e gigantescas e traz muita volatilidade. A gente viu o Aisuru se adaptando para alimentar o scrapping de IA, viu os preços da DRAM malucos. A questão que fica para as equipes é como achar o equilíbrio, como abraçar a aceleração sem ignorar a instabilidade e os riscos que vêm junto. Como navegar essa tensão no dia a dia? Fica aí para pensar.